A graça e a paz do Senhor Jesus para todos e para todas que estão nos ouvindo. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês que está lá no livro de Esdras 1, de 1 a 3. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém de Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém de Judá e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. O Senhor cumpriu sua promessa de que depois de disciplinar o seu povo por ter quebrado a aliança, ele os levaria de volta à terra prometida. E o povo então começou a reconstruir o templo de Deus, aquele templo que Salomão, em toda a sua glória, havia construído. E algumas coisas me chamam muita atenção em toda essa história. Então vamos ler mais um pouquinho, lá em Esdras 3, de 11 a 13, diz assim: cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando, à sua vista, foram lançados os alicerces dessa casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podia discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Então, essa passagem do Esdras 3 foi quando já tinha se levantado o altar do templo, desse segundo templo, né? E lançado os alicerces. Então, o que me chama a atenção? Nós vemos aqui um fato e duas maneiras de se olhar para esse mesmo fato. Uns choram, pensando no passado, lembrando da glória do Templo de Salomão, e outros se regozijam ao verem a restauração. Assim somos nós. Sempre temos duas escolhas. Ou pensamos nas coisas do passado e ficamos paralisados, sem conseguir crescer e olhar para frente, ou olhamos para frente e para o Deus que pode fazer a partir da nossa fé coisas maravilhosas. Podemos olhar para frente e para o que Deus pode fazer do nosso posicionamento e do nosso trabalho e das nossas atitudes. Há pessoas que ficam pensando nas coisas ruins, nas tragédias e nos traumas e não conseguem perdoar, não conseguem olhar para frente, não conseguem avançar para o alvo. Aqui a situação era até outra. Os anciãos só se lembravam da glória do templo de Salomão e não conseguiam se alegrar com a restauração de um novo templo, por ele ser um templo mais humilde. Ficaram chorando o que a gente chama de o leite derramado. Mas em qualquer das duas situações, a pessoa fica presa ao passado, algemada, e não consegue ter a visão daquilo que Deus pode fazer. Não consegue enxergar que Deus pode restaurar todas as coisas. E dessa forma ofende a Deus, entristece o Espírito de Deus. Nesse episódio, Deus despertou Ciro para que seu templo fosse reconstruído. Portanto, era da vontade de Deus que isso acontecesse. E a glória do templo, que não
não estava em suas riquezas, não estavam na quantidade de ouro, não estavam naquela riqueza material, e sim na presença do Deus vivo. A igreja de Laodiceia era suntuosamente rica e não tinha glória nenhuma, porque Jesus estava do lado de fora, porque eles davam valor às riquezas materiais. Sempre temos duas escolhas: ser feliz com aquilo que Deus nos dá, ou ficar chorando e sofrendo por aquilo que foi perdido e que é passado. Escolhemos ser amargas e contaminamos a nós e aos outros que nos cercam, ou escolhemos ser felizes e olhar para todas as bênçãos que Deus nos dá e de como Ele tem poder para restaurar todas as coisas, se essa for a sua vontade. Mas há outra situação nessa história que também me chama a atenção. Quando a bênção de Deus vem e ele começa a restaurar algo que se perdeu, há sempre adversários que tentam impedir a restauração. E por 17 anos, a restauração do templo ficou parada. E esse episódio nos mostra que a oposição dos adversários não foi um problema breve e passageiro, e sim uma prefiguração da oposição prolongada a ser suportada pelo povo de Deus na reconstrução do reino. Sempre teremos que suportar opositores e adversários quando Deus opera em nós alguma restauração. E como resultado da oposição, o povo de Deus pôde reconstruir o templo sob a proteção do governo persa. Como resultado da e como resultado da oposição, o povo de Deus pôde reconstruir o templo sob a proteção do governo persa. Como resultado da oposição, o povo de Deus recebeu apoio financeiro adicional para essa reconstrução. Como resultado da oposição, o povo de Deus recebeu apoio irrevogável para reconstruir o templo. Temos que saber que o inimigo, quando se levanta para atrapalhar o projeto de Deus para seu povo, ele se levanta para cair. E como a obra é de Deus e é Ele quem intervém, o capítulo 5 do livro de Esdras nos conta que ele levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias, para exortar o povo a não desanimar e a lutar para que o templo voltasse a ser construído, a ser reconstruído. Em Ageu, o profeta repreende o povo que estava só pensando em suas casas apaineladas, que significa casas de fino acabamento, e mandou que eles considerassem o vosso passado, o passado deles. Ele diz, como se Deus estivesse dizendo através de Ageu, assim: vejam para onde os seus caminhos o levaram. Esses versículos são uma acusação de Deus contra a indiferença espiritual do povo e suas prioridades invertidas. Eles poderiam ter muitas desculpas, e a principal delas é que os opositores mandaram que parassem as obras. Mas opositor e adversário não pode nos deter. Se Deus nos mandou, temos que obedecer. Essa desculpa demonstra que o povo não estava buscando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. O propósito de Deus para a reconstrução do templo era o seu desejo de ser honrado pelo seu povo. E a falta de interesse do povo pela reconstrução revelava a falta de desejo genuíno de agradar a Deus e de honrá-lo. O foco da vida de cada pessoa estava em formar uma fortuna pessoal e de cuidar da própria vida, e não em reconstruir o reino de Deus simbolizado ali naquele momento pelo templo. E Deus diz que estava retendo o orvalho, mandando a seca. E a seca sobre as colheitas de Judá era a maldição de Deus sobre a agricultura que estava relacionada à fidelidade do povo na aliança.
E quando o povo não revelasse o verdadeiro arrependimento, todos os seus esforços seriam frustrados por Deus. Ele fala do saquetel furado, da bolsa que furada, se põe dinheiro e nunca tem. Isso tem que nos fazer pensar se estamos priorizando as coisas de Deus e em como todos os nossos recursos estão sendo colocados à disposição do reino. O templo era o local da habitação de Deus, era o local onde o seu nome habitava. Essa mesma presença hoje está na igreja que somos nós, porque hoje a igreja, o corpo de Cristo, é o templo do Espírito Santo, né? Jesus mudou essa situação. Deus agora, a partir de Jesus Cristo, não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita em nós que somos o corpo de Cristo. Então, minha pergunta é, para mim e para cada um de vocês, como estamos cuidando e restaurando o templo de Deus? Como estamos cuidando desse templo que somos nós? O tabernáculo somos nós. Por isso, no capítulo 2 de Ageu, aliás, no capítulo 2, no versículo 9 de Ageu, diz que a glória dessa última casa seria maior que a primeira. A promessa de uma glória maior foi finalmente realizada em Cristo. A maior manifestação da presença e da glória de Deus. Como é maravilhoso ser templo do Espírito Santo. Mas nós temos que cuidar desse templo. Que nós possamos refletir e pensar em todas essas coisas e permitir que o templo de Deus seja restaurado. E esse templo somos nós. Vamos olhar com olhos bons e esperançosos para essa restauração, ao invés de ficarmos amargos e presos ao passado, seja ele de glória ou de dor. Não vamos dar tanta importância à aparência de riquezas e glórias, e sim nos importarmos com a glória e riquezas de Deus em nós. Vamos nos importar com o ouro de Deus em nós. Vamos nos importar com a prata de Deus em nós, com o bronze de Deus em nós. Vamos nos importar com a mesa da propiciação, que é a mesa da comunhão. Vamos nos importar com o candelabro, que simboliza a luz de Jesus, que não pode se apagar em nós. Vamos nos preocupar com o altar de incenso, que simboliza a oração sem cessar. Vamos nos importar com a bacia que era de bronze, simbolizando o arrependimento dos nossos pecados. Vamos nos importar com esse tabernáculo que agora somos nós. Vamos nos importar com a arca do testemunho que simboliza a própria presença de Deus. Será que nós temos vivido com a plena consciência de que o Espírito Santo habita em nós? Estamos dando a Ele reverência que Ele merece? O que estamos fazendo com esse templo? Em Efésios, a palavra nos ensina que a glória de Cristo é vista em sua igreja, o templo de Deus. Que possamos refletir e pensar em todas essas coisas e permitir que o templo de Deus, que somos nós, seja restaurado. Vamos olhar com olhos bons e esperançosos para essa restauração, ao invés de ficarmos amargos e presos ao passado, seja ele de glória ou de dor. Não vamos dar tanta importância à aparência de riquezas e glória, e sim nos importarmos com a glória e a riqueza de Deus em nós. Não permitamos que os opositores e os adversários nos impeçam de fazer a vontade de Deus. Eles sempre tentarão nos impedir.
Mas se olharmos para Jesus, continuaremos a fazer a obra que ele nos mandou fazer. Vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que todas as outras coisas nos sejam acrescentadas. Vamos dar mais importância aos interesses do reino do que aos nossos próprios interesses. E vamos cuidar do templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, permitindo que Deus restaure aquilo que Ele quer restaurar para a sua glória. Não usemos o nosso corpo para nenhum tipo de impureza, porque o Espírito é santo e ele habita em nós. Deixemos o templo do Espírito brilhar a glória de um Deus vivo, de um Deus santo, e que o mundo possa ver em nós a sua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém.